Quero falar, senadora Ana Amélia, na mesma linha, sobre o mesmo tema de seu pronunciamento há pouco, porque depois daquele intenso e acalorado debate, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4330 de 2004, que estabelece novas regras para a terceirização nas empresas. Porque agora caberá a nós, senadores, discutir a proposta e verificar em que medida ela é realmente ou não proveitosa para o país. No meu entendimento, a despeito das boas intenções, o projeto tem mais pontos negativos do que positivos. O próprio conceito de terceirização, que ora já tem regras bastante consolidadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, deve ser avaliado com o máximo de cuidado possível. Não podemos nos apressar. Não podemos, em nenhuma hipótese, abraçar iniciativas que venham a trazer prejuízos para os trabalhadores. Para os especialistas, é preciso prudência. Segundo o professor Arnaldo Mazei Nogueira, da PUC de São Paulo, o que temos é um projeto que, ao invés de melhorar o padrão de trabalho, está nivelando o padrão para baixo, colocando em risco também os trabalhos formais. No mesmo sentido, pensa o advogado trabalhista Luiz Carlos Moro, porque, diz ele, ao formalizar a terceirização dessa forma, não vamos resolver os problemas trabalhistas, e sim acabar por ter uma enxurrada de ações, uma vez que sabemos que, na maioria das vezes, se contrata um serviço terceirizado apenas para reduzir a tributação e os salários. É a precarização do trabalho. Facilmente se comprovará o vínculo de emprego direto. Palavras do advogado trabalhista Luiz Carlos Moro. Juízes do trabalho também são contra o PL 4330. A AMATRA 4, lá do meu estado, a Associação dos Magistrados do Trabalho da 4ª Região, divulgou no último dia 10 de abril nota pública em que declara: historicamente, os juízes do trabalho percebem que, de um modo geral, trabalho terceirizado tem firme associação com práticas discriminatórias e inadimplência de direitos sociais básicos e todo tipo de infortúnios relacionados ao ambiente laboral. Apenas como exemplo, tem-se que 4 em cada 5 acidentes do trabalho, inclusive os que resultam em morte, envolvem empregados terceirizados. A AMATRA 4 conclui que o PL 4330 prevê afastamento de limites civilizatórios mínimos para a terceirização no Brasil, reduz direitos trabalhistas elementares e abre largo espaço para aumento do desemprego. Além disso, vários ministros do Tribunal Superior do Trabalho já se pronunciaram contra, porque não há benefícios para os trabalhadores. Segundo estatísticas, o modelo atual, já bastante restritivo, entre 30% e 40% dos processos que chegaram ao Tribunal Superior do Trabalho referem-se a empresas terceirizadas. O que podemos, portanto, esperar se o modelo for ampliado? A resposta, todos sabemos, é que os tribunais serão inundados por processos de trabalhadores prejudicados. Enfim, os juristas ligados ao direito do trabalho são unânimes. A medida é nociva para os trabalhadores, os quais não devemos nos esquecer, são o elo mais fraco da relação de emprego. E é de se duvidar também se haverá benefícios econômicos. A experiência internacional tem mostrado que os resultados são bastante controversos. A Alemanha, por exemplo, há pouco mais de 10 anos, ainda sob o governo de Gerhard Schröder, fez ampla reforma das leis trabalhistas. As consequências foram o aumento do número de empregos temporários, de meio período, precários,
e com menos direitos para os trabalhadores. Será isto que queremos para o Brasil? A terceirização, enfim, não significa obrigatoriamente mais emprego. Empregos dependem, antes de qualquer outra coisa, de saúde da economia. Se o país vai bem, empregos são gerados. Se a economia vai mal, empresas demitem, sejam funcionários diretos ou indiretos. O exemplo alemão ainda nos mostra que os salários diminuíram. Ainda, em artigo, o juiz do trabalho Guilherme Feliciano pergunta provocativamente: ao adentrar em um avião, já não se terá qualquer garantia de que o piloto ou copiloto foi selecionado, contratado, treinado pela companhia aérea de sua preferência, ou se é alguém fornecido a baixo custo para uma empresa prestadora de serviços técnicos especializados de pilotagem e aeronave? O exemplo é muito eloquente. Além disso, é preciso observar que o modelo de terceirização, como vem sendo proposto, representa violação direta ou indireta a diversas convenções e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. É o caso, por exemplo, da Convenção 111 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que repudia o tratamento discriminatório entre trabalhadores. Enfim, senhora presidente Ana Amélia, e na linha do que vem dizendo o presidente desta casa, Renan Calheiros, o tema é importante, não pode ser discutido de forma assodada. É preciso que todos conversem, governo, legislativo, judiciário, empregadores, empregados. O projeto, devemos nos lembrar, é de 2004. É preciso, portanto, calma, ponderação. Entendo ser necessária esta avaliação mais detida e aprofundada desse projeto. Por fim, quero deixar claro que não tenho preconceito em relação aos empresários. Sou defensor do espírito empreendedor, tão necessário ao desenvolvimento nacional. No entanto, os empresários se enganam quando pensam que devem trilhar esse caminho. Melhorar a vida do empresário não se dará por meio da redução dos direitos dos trabalhadores, mas sim pelo enfrentamento do terrível emaranhado burocrático e fiscal que asfixia o empreendedorismo no Brasil. É o gigantismo do Estado, com seu apetite tão voraz, que atrapalha o empreendedor. É contra ele, esse gigante moderno, esse Adamastor, para lembrar Camões, contra o qual devemos juntar nossas forças. É o que tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado. Cumprimento o senador Lazier Martins. Senador José Medeiros. Eu, na verdade, ia pedir uma parte para o senador Lazier, mas é coisa rápida, senador. Esse tema tem sido tratado ultimamente, senador, e está em voga, é o tema do momento, e eu tenho uma preocupação, porque a atividade principal dessa casa é justamente a discussão, é justamente discutir os temas, os grandes temas nacionais. E, ultimamente, eu tenho notado que há uma certa discussão no sentido de nem se falar em terceirização. E eu louvo a Vossa Excelência quando diz que é importante o debate. É muito importante vir aqui, discutirmos, trazer todos os atores para que a gente saia desse momento melhor. Hoje nós temos milhares de pessoas trabalhando de forma terceirizada e é importante que essa discussão sirva para melhorar a condição de vida, a condição de trabalho dessas pessoas e não precarizar a dos outros. Perfeito. Então, mas eu noto que parte e até parte do partido do governo tem utilizado o tema para servir de cortina de fumaça entre uma briga entre o governo e o Eduardo Cunha, entre uma dissociação e uma quebra de elo que esse partido teve com os movimentos sindicais e está usando essa discussão não para tratar e para resolvermos os assuntos que realmente o Brasil precisa, mas de certa forma até colocando dogmas e ideologia que nesse momento não ajuda. Muito obrigado. Muito oportuno o seu pronunciamento, senador José Medeiros. O senhor tem toda
Vossa Excelência tem toda a razão. Nós não devemos nos meter em briga de beleza. Interessa isto sim, cuidar de regulamentar aqueles que já são terceirizados, da atividade meio, e pensarmos com todo cuidado sobre a atividade fim. Muito obrigado por seu aparte.